Olá, olá, mais um SFP na área, Sociedade de Futebol e Pitaco. Eu sou Bruno Félix, vamos falar hoje de Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, deixe o seu like, comente, compartilhe. O mais importante, nos ajude nessa retomada. Então, sua inscrição é muito importante, se inscreva no canal. Vinícius Alexis, vamos falar dos jogos de domingo da Série B. Esse domingo, 14 de maio, Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães. Vinícius Alexis, vamos falar desses jogos do domingão da segundona. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Félix. A você, a todo mundo que nos acompanha, nos prestigia, nos ama, diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Sejam bem-vindos ao SFP, Sociedade de Futebol e Pitaco. Eu acabei de lembrar que eu não coloquei o nosso bannerzinho aqui para rodar aqui embaixo, que é o nosso Instagram. Segue a gente no Instagram aí. Jogos desse domingo da Série B do Campeonato Brasileiro, já gravando antes da rodada começar. Então, quando a gente disser a classificação dos times, é baseado no que a gente está vendo no momento, porque a rodada vai começar ainda. Então, às 3h30 do domingo, temos Londrina e Ponte Preta. Às 6 da tarde, o melhor jogo da rodada, o Vitória, líder, com 5 vitórias em 5 jogos, não tomou gols ainda, recebe o Atlético Goianiense, que está no G4, também faz uma boa competição. O ABC, às 6 da tarde, recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. E às 8h30 da noite, no Novelli Júnior, lá na terra do seu Gésimo, meu avô Itu, o Ituano recebe o Esporte Clube do Recife. Esses são os 4 jogos que encerram a 6ª rodada da Série B, Bruno Félix. É isso, como o Vinícius já falou, então a gente está gravando antes. Nós já temos no canal a rodada os jogos de sexta, né, os jogos de sábado, mas nós gravamos tudo antes. Então gravamos entre a quinta-feira, né, e a sexta-feira, dia 12. Então a gente já gravou exatamente também porque, até para que entendam, né, a gente faz uma análise gravando sempre antes. Então é tudo com alguma antecedência, né, de 2 dias, às vezes 3, né? Então Londrina e Ponte Preta, Vinícius, ou Londrina que faz uma Série B, um início de Série B ruim, né? Tem uma vitória, um empate, 3 derrotas, está na 16ª colocação, ou seja, perto aí da zona do rebaixamento. A Ponte, que começou mal, deu uma melhoradinha, uma vitória, 2 empates, 2 derrotas, 5 pontos, tem a 14ª colocação. Então, em 5 jogos, são 3 gols marcados apenas pelo Londrina e 4 gols pela Ponte. São times que sofrem gols, né? Ponte com 6 sofridos e o Londrina com 8. O que a gente pode esperar com relação a gols, falando de aposta aí em empate, vitória, número de gols no jogo? Você acredita que seja para menos 2,5, menos 3,5? Eu iria de menos 3,5. E aí, Vini? Menos 2,5 paga 1,55 e talvez seja uma boa opção. É claro que é muito ruim você ficar torcendo para um jogo não sair gol, mas a tendência de 2 ataques ruins é um jogo de poucos gols. O Londrina tem a segunda pior defesa da competição, só toma menos gol do que o ABC, que tomou 10. A gente vai falar do ABC daqui a pouco. Mas é um time que também ataca muito pouco. Então é um time que o Londrina não vai querer ficar com a bola, a Ponte Preta não vai querer ficar com a bola. E aí, quando ninguém quer ficar com a bola, você depende de bola cruzada para a área, de uma jogada de bola parada, de escanteio ou algo assim. Então ficarei muito surpreso se terem mais 2 gols nesse jogo, viu, Bruno Félix? A tendência de um jogo de poucos gols, um jogo de poucas alternativas, um jogo muito brigado, muito disputado. Hoje não é um bom momento, mas sempre aquela apostinha de mais de 2 ou 3 cartões amarelos. A Série B é muito disputada, muito brigada. Sai muito cartão da Europa, é menos comum sair tanto cartão amarelo. No futebol brasileiro sai bastante. Então é isso, assim, é um jogo que tende a ser um jogo muito pobre tecnicamente de 2 equipes que até aqui não decolaram, muito pelo contrário. A Ponte, a gente falou, eu falei de menos 3,5. Em 2 jogos tivemos 3 gols, né? 3-0 para o Vitória e 2-1 para o Criciúma. E aí 1-1 com a Chape, 2-0 vitória em cima do Botafogo de Ribeirão e o empate sem gols contra o Ceará. A Ponte que está aí Então, a 3 jogos sem perder, né? mas só sai gol quando ela perde, né? Exatamente. Os Apesar 2 que jogos de mais de 2 gols e meio foram as derrotas para o Vitória, que é o melhor time da competição, e a vitória para o Criciúma, derrota por 2-1, 2-1 para o Criciúma. que também está no G4. Então, assim, quando pegou time melhor, perdeu e perdeu bem. Quando pegou time pior,
ganhou, empatou, mas sempre com poucos gols. E o Londrina já fez aqui o contrário, né? Começou com vitória, pelo placar simples, 1-0 contra o ABC, e aí depois 3-0 para a Chape, 2-0 para o Vitória, 1-1 com o Criciúma e a derrota para o Atlético Goianiense por 2-1. Então, um jogo com pelo retrospecto das equipes, jogo de provavelmente poucos gols. Vamos para o segundo jogo do domingo. Esse, como você falou, talvez o melhor jogo aí da rodada. Vitória e Atlético Goianiense. O Vitória que já igualou aí as melhores campanhas das equipes na Série B, né? Como, por exemplo, a do Corinthians em 2008, e pode chegar a 6 vitórias. A gente estava falando até sobre isso ontem, né? Que ninguém conseguiu 6 vitórias seguidas na Série B contra o Atlético Goianiense, que pode encostar aí. Se vencer, vai a 14 pontos e encosta na liderança. É um jogo muito interessante. Os dois melhores ataques da competição. Vitória fez 13 gols, não tomou nenhum. Nunca um time da Série B passou os primeiros 6 jogos da Série B sem tomar gols. O Vitória está a 5, pode chegar a esse recorde. O Atlético Goianiense marcou 10 gols em 5 jogos. Mas Então sofreu são 7. 2 ataques muito bons. E aí é óbvio, a tendência aqui é um jogo de gols. O Vitória é favorito por jogar em casa. É o melhor time da competição depois de 5 jogos. Não é um grande parâmetro, mas é o recorte que a gente tem. E é um time que vem jogando bem. Fez 2-0 no Ceará na última rodada, jogando melhor do que o Ceará fora de casa, do primeiro ao último minuto. É um time que se impõe, que controla as ações, que propõe jogo. Tem um modo de jogar muito interessante. Joga como um Dragão, que era um time da Série A, que nem parecia tanto que ia ser rebaixado, e fez uma reta final de temporada muito ruim, acabou sendo rebaixado, mas que também tem boas qualidades, tem bons nomes, jogo interessante. Se você quiser cravar a vitória do Vitória, é um bom palpite. Mais de 2,5 gols é algo muito provável. A chance do Vitória ser vazado pela primeira vez na Série B é muito grande. Eu iria aí em chance dupla, vitória ou empate, mais 1,5. Não sei se você consegue ver aí quanto paga. Consiga o que você quiser, você sabe, né, Bruno Félix? Cuidado. Vitória, empate, mais de 1,5 gols. Paga 1,80. Paga bem. Paga. Paga bem. A Por mais vitória, 1,5 só e uma chance dupla, paga bem. sim. E é muito provável. Mais de 2,5 gols paga 2,12. Paga muito bem. Que é o que paga a vitória do time baiano. Ou seja, então vale a pena apostar em pelo menos 2 gols no jogo, né, 3 gols no jogo, com chance dupla, né? Mesmo para quem quer ser menos conservador, o mais 1,5 com a chance dupla é bem possível aí de conseguir o green, né? A chance dupla com mais de 2,5 gols paga 3. Nossa. Talvez seja ajeitado até domingo. Mas hoje parece uma odd Sim, muito alta. hoje tá pagando bem. Mas se você quer não quer ser tão ousado e provavelmente, né, conseguir cravar aí, talvez a chance dupla, vitória ou empate mais 1,5, que já paga bem e já vai fazer diferente aí, já vai fazer diferença, né, nas odds dentro da sua aposta. Terceiro jogo, o jogo das 18 também, ABC de Natal contra ABC. o Botafogo de Ribeirão Preto, ABC. o Botafogo de Ribeirão, que tem a sexta colocação, tenta entrar aí no G4 ao fim dessa rodada, mas lembrando que o Vila Nova tem 4 e não 5 jogos, tem um jogo a menos e já tem 10 pontos, mas Botafogo tentando o G4 aí com a sexta posição momentânea contra um ABC que tem um empate, 4 derrotas, tem a lanterna dessa Série B, jogo fora de casa para o Botafogo de Ribeirão, contra uma equipe que já sofreu 10 gols, só marcou 2. Então, tem um dos piores ataques e tem a pior defesa. Dá para colocar o Botafogo como um leve favorito mesmo fora de casa, né? Mas o Botafogo foi um momento estranho, né? Porque são 2 derrotas seguidas, né? Sim. Começou com 3 vitórias, daí 2 derrotas seguidas, só marcou 5 gols. Tem uma média de 1 gol por jogo. E 6 gols sofridos. Então, apesar de ser sexto colocado, tem um saldo negativo.
Então, o Botafogo já levou momentos melhores, mas parece favorito contra o ABC, que até aqui não mostrou absolutamente nada. O empate, 4 derrotas, como você bem disse. Talvez, se você quiser ser ousado, aí um Botafogo ou um empate já seja um bom caminho. E aí, Sim. nesse jogo especificamente, a vitória do ABC pagar 2, a vitória do Botafogo pagar 3,25. Mas se você pensar, por exemplo, no Botafogo um empate e no menos de 2 gols e meio, paga 2,25, não paga pouco, não. Paga bem. Lembrando que as É duas que menos de dois derrotas. gols e meio sozinho paga pouquíssimo, na verdade, né? Paga 1,52. Porque a É, tendência é realmente um jogo de poucos gols. não é Ah, não. pouquíssimo. Vou apostar que vai sair gol. Vai ser pelo menos 1-1, 2-0 pro Botafogo. Paga 2,50. Vale lembrar que a Empate o derrota, Botafogo e mais de 1 gol e meio. que as derrotas, né? A última derrota foi para o Vitória, que tem o melhor time e começou muito bem. Começou ganhando do Guarani, né? Também ali, o Guarani que começou bem o campeonato, acabou perdendo para o Vitória também. E o Botafogo perdeu um confronto paulista contra a Ponte. Tem um jogador expulso, né? O Márcio, que acaba sendo expulso antes dos 20 minutos do segundo tempo. E aí os gols saíram coincidentemente depois disso já, né? Com a Ponte com 1 a mais, a Ponte construiu a vitória por 2-0. E é daquele tipo de coisa que é o imponderável, né? É um jogador Exatamente. expulso, é um cartão meio inesperado que de repente muda tudo. Exatamente. A derrota para o Vitória, mesmo jogando, mesmo Botafogo jogando em casa, não seria realmente nenhum absurdo, como não foi. Talvez o 3-0 um pouco exagerado, mas o Vitória, como a gente já falou, melhor ataque, prestes a fazer história aí nos números desse início de Série B. Então, não chega a ser nenhum absurdo imaginar essa derrota contra o Vitória como foi. Então, mais vitória do Botafogo ou empate menos 2,5, menos 3,5 é algo bem possível. Talvez não vá pagar tanto assim, mas no geral, no conjunto com as outras apostas, pode ficar uma odd legal total, né? Vamos para o último jogo, então, do domingo, Vinícius Ituano Alexis, Esporte. jogo da noite, né? Jogo das 8h30, é isso, né? É, Jogo das oito e Ituano e meia, Esporte. E é Ituano e engraçado que eu fiquei olhando para a Sport. tabela da Série B, dos vídeos que a gente fez, e para mim o jogo atrasado era Vila Nova e CRB. E na verdade, Vila Nova e CRB tem jogos atrasados contra o Sport. O Sport já tem 3 jogos na Série B. Por Porque o causa Sport foi da. até a final da Copa do Nordeste Sim, e o Sport está nas oitavas de final da Copa do Brasil. sim, Lembrando que os times do Nordeste jogam 4 competições. Às vezes até 5 como o caso do Fortaleza, porque além do estadual, você tem a Copa do Nordeste. O Sport sim, foi até a final da Copa do Nordeste, perdeu nos pênaltis para o Ceará e aí está na Copa do Brasil ainda. Então teve 2 jogos adiados sim. contra a CRB e contra a Vila Nova. O Sport tem 2 vitórias e um empate. O Ituano tem ali no meio de tabela 6 gols marcados, 6 gols sofridos. Um jogo interessante. Acho que um jogo para mais de 2 gols e meio, viu, Bruno? Pelo menos mais 1 gol e meio, viu, Bruno Félix? Mais um gol e meio eu acho bastante possível. Mais de 2,5 eu não consigo ter Você nunca acha muita, mais 2 gols e meio. Se bem que muita eu achava que ia sair pelo confiança. menos 2 gols no jogo de São Paulo com Fortaleza, foi um 0-0 bem estranho. O jogo com o Fortaleza e São Paulo eu imaginei pelo menos mais 1,5 pelo que os times costumam fazer, né? O São Paulo um pouco mais ajeitado com o Dorival, enfim, né? O Fortaleza com o ataque que tem. O Sport tem nesses 3 jogos da Série B, empate sem gols com o Novo Horizontino, né? A vitória contra o Guarani por 2-0 e aí o 3-2, né? Contra o Tombense, um jogo com bastante gols. O Ituano, então, como o Vini falou, né? 5 jogos já feitos, né? Nessa Série B, o Ituano está certinho aí acompanhando a rodada. O Ituano que vem de derrota, né, para o Criciúma fora de casa, 2-1, vitória contra o ABC 3-0, 1-0 derrota para o Guarani, derrota para o Tombense por 3-0 e o Ituano que começou vencendo o Ceará por 2-0. Então, pelos números dá para a gente imaginar, vai, pelo menos mais 1,5, né? Então, se você quiser ser bem menos ousado e só apostar nos gols, mais 1,5 é bastante possível. Você iria de vitória ou empate vitória do Ituano ou empate, Vini? Não, Sport ou empate, mais 1 gol e meio.
E aí paga 2,5. E aí, Bruno Félix, vamos lá. Empate ao Botafogo de Ribeirão Preto, mais de um gol e meio, paga 2,50. Ituano Esporte, empate ao Esporte, mais de um gol e meio, paga 2,5. Londrina e Ponte Preta, menos de 2 gols e meio. Vitória ao empate, mais de um gol e meio, paga 1,80. No total, nossa cotação multiplicaria por 14. Tá bom. Para 4 jogos, parece muito bom. Sim. E resultados possíveis, com chance dupla. E aí, nada muito ousado. Assim. A gente não tá nem botando, por exemplo, Vitória empate, mais 2 gols e meio, que paga 3. Que já daria uma odd muito diferente, ao invés de 1,80. Então, dá para você brincar bem com esses 4 jogos do domingo da Série B. Tem coisa boa para você conseguir aí, sem ser muito ousado, sem pensar em quem vai fazer gol, sem apostar em gol do Wagner Love fora de casa, por exemplo, sem você fazer algo muito mirabolante, assim. Só analisando o desempenho dos dois times, entendendo o que está acontecendo, e é claro, é aposta, pode dar tudo errado. Pode ser que o Atlético Goianiense chegue lá e faça 5-0 no Vitória. Não é provável, mas é futebol. Um jogador do Vitória mete o louco, é expulso no começo do jogo e as coisas acontecem de um jeito pouco usual. Mas dentro daquilo que os times apresentam até aqui, isso é bem possível de acontecer. Dito isso, curta, compartilha, se inscreva no canal, viu, Bruno Félix? Segue a gente no Instagram também, viu, Bruno? E depois você pode mudar que o Sociedade de Futebol e Pitaco no Instagram é tudo caixa baixa. Eu deixo caixa alta porque não faz diferença no Instagram, você consegue achar. É verdade. Porque a pessoa consegue entender as palavras. Bem pensado. É então só estético. Bem pensado. Então, muito obrigado. Se inscreva no canal, nos ajude nessa retomada. Estamos aí chegando nos 1.100 inscritos. Então, nos ajude a chegar nos 1.200, 1.300, 2.000. Compartilhe o vídeo com os amiguinhos também para chegar nas 4.000 horas. E passe para a gente, mande uma mensagem caso dê certo de você ganhar com a nossa aposta. Então, tá aí, encerrou Série B, a sexta rodada da Série B. Já temos aí vídeo de sexta, sábado e domingo. Então, fique ligado. Tem Série A, tem essa semana Champions League Europa, com a definição dos finalistas das competições na Europa. Valeu, Vini. Valeu você. Valeu, Bruno Félix. Muito obrigado. Até a próxima.